Olá pessoal, estamos aqui hoje na Expo Ingá 2026 com Compartilha Sinergy, o podcast de energia renovável da Sinergy Cooperativa. Estamos aqui com a Mércia Menezes, que vai falar sobre inteligência emocional, um assunto que hoje está cada vez mais importante na nossa sociedade. Estamos aqui, quem vai ficar aqui como co-host comigo, a Daiane Massa, nossa grande amiga aqui, que mais uma vez vai estar apresentando aqui junto conosco mais esse evento. Obrigada pelo convite, João. É um prazer fazer parte desse momento tão especial. Muito obrigado. O prazer é meu de poder fazer parte desse momento e poder entregar um conteúdo tão poderoso como esse, né? Mércia, e eu já vou começar te fazendo uma pergunta, porque hoje se fala tanto, né, João, de inteligência emocional, mas eu acho que a gente tem que começar ali bem do início mesmo. Eu gostaria que você explicasse o que é inteligência emocional na prática, no dia a dia. Isso. Então vamos lá, posso me apresentar bem rapidinho, né? Com certeza, fica à vontade. Então, para quem tá assistindo esse podcast, né, é importante entender. Eu sou especialista em inteligência emocional, também sou pós-graduada em neurociência e performance humana e mestrando em neurociência, saúde e bem-estar. Então, só validando, né, que a inteligência emocional ela tem total relação com a neurociência, né? Então, um tema hoje bastante aclamado e necessário. Então, a inteligência emocional na prática é quando eu aprendo a lidar e reconhecer as minhas emoções, mas também as emoções do outro. É quando eu tiro o melhor de mim, mas eu também consigo tirar o melhor do outro, né? E como que nós fazemos isso? Tudo através de treino. Então, eu falo assim, hoje, qual que é a maior dificuldade do ser humano? Lidar com pessoas com temperamentos diferentes dos nossos. O problema todo está nas emoções, né? Então, a inteligência emocional, agora dentro da prática. Como é, então, que eu tiro o melhor de mim, reconheço minhas emoções e tiro o melhor do outro? É o que a gente vai estar conversando nesse podcast hoje. Que interessante. Olha só, João, a gente até aplicou a ferramenta do CISAssessment na Sinergy. Então, o João teve essa experiência lá com a equipe, né, João? E justamente essa é uma grande dor empresarial, que eu acho que o João até pode falar um pouco melhor, que é sobre lidar com perfis diferentes, né, João? O que você vê isso na prática? Como que você enxerga isso no dia a dia? Com certeza. Quando nós pensamos na diferença, né, do temperamento das pessoas, da personalidade das pessoas, no dia a dia de uma empresa já é bastante complexo, né? Mas quando você pensa também nisso, numa cooperativa, onde ela já tem um ambiente um pouco mais complexo, ninguém entende que é um ambiente empresarial, onde o cliente também é dono, o dono compra produtos e oferta produtos para a cooperativa, assim. Nós costumamos dizer no cooperativismo que a cooperativa ela existe para resolver um problema, para resolver um conflito. Então, assim, cada vez mais nós dependemos assim do bem-estar emocional dos nossos associados, principalmente, né, dos nossos colaboradores. É um ecossistema, uma cooperativa. Então, para nós é muito importante ter esse conhecimento, né, por isso, inclusive, que nós buscamos, né, o apoio de vocês nesse sentido, para a gente poder equalizar isso cada vez mais e poder ter ali uma evolução, né, tanto no nosso quadro de colaboradores, quanto no quadro associativo também, que é o nosso próximo passo, né, que nós vamos caminhar. Mas, Mércia, eu penso que a nossa sociedade está passando por algum tipo de mudança, né? Eu, como leigo no assunto, né, não sou nenhum especialista em inteligência emocional, longe disso, mas de alguma forma eu não sei se a evolução da tecnologia, a internet, a facilidade de ter informações, mas a gente está vendo a conversa na rua, né? A conversa assim, empírica é que a sociedade está ficando cada vez mais complexa por conta desse excesso de informação. Eu não sei se isso procede, se a gente está passando por esse processo de fato, ou se é só algo aí da idade, né? A gente está ficando cada vez mais velho, às vezes está ficando um pouco turrão. Como que é isso na prática? Então, na realidade, posso voltar só um pouquinho ali, né? Que a gente falou na questão do temperamento. Claro. Então, isso tem total relação também para esses comportamentos disfuncionais hoje, né? Que a gente está vendo, eu falo que a gente está vivendo a era pós-digital. E as pessoas cada vez mais intolerantes, isso é fato. Né? É muita informação. E aí, o que acontece?
os neurônios eles não estão dando conta do tanto de estímulo que está recebendo. Então, voltando um pouquinho na questão quando eu falei assim, a dificuldade é conviver com pessoas com temperamento diferente dos nossos. Então, primeiro ponto. E aí você trouxe a questão, né, de entender sobre os perfis. O que isso significa? Aqui está a primeira habilidade da inteligência emocional, que é o autoconhecimento. Eu só vou aprender a lidar com as minhas emoções e reconhecer minhas emoções se eu souber quem eu sou. Então, a inteligência emocional a gente desenvolve através de 5 habilidades, que é autoconhecimento, é o controle das emoções, automotivação, empatia e relacionamento interpessoal. Então, a primeira habilidade é o autoconhecimento. Então, eu preciso saber quem eu sou. Então, quando a gente fala de tipos de temperamento, nós somos divididos em 4 tipos de temperamentos. Não sei se depois, né, a gente vai abordar, mas o que eu quero trazer? Cada cérebro tem uma programação diferente. Então, se eu não entendo, né, sobre esses diferentes tipos de temperamento, qual é a probabilidade de aumentar o nível de estresse de você que tem uma programação de cérebro conversando com uma pessoa que é completamente diferente de você? A nossa tendência é querer que o outro entenda como a gente passou e faça como a gente quer que faça. Por isso que vem a famosa frase, né? A gente está falando em japonês, será? Para outra pessoa, muitas vezes, sim. E aí gera o quê? Falando grego, né? Tô falando grego. Parece até que eu tô falando grego. Né? Então, gente, é tão fácil o que eu tô te explicando, o que não consegue fazer? Por quê? Porque o cérebro dela recebe de acordo com a programação dele. Então, aqui o primeiro ponto, alto nível de estresse. Eu não sei quem eu sou, não consigo lidar com as minhas emoções e nem com as do outro. Então, dentro de uma cooperativa, por exemplo, você falou, a gente lida com conflitos e nós temos ali os parceiros, enfim. Então, se eu entendo que nós temos diferentes tipos de temperamento, é um facilitador na comunicação das negociações? Sim, não é verdade? Então, por isso que eu voltei um pouquinho. Primeiro ponto, entender de pessoas. Né? Simon Sinek é um grande consultor norte-americano, ele diz o seguinte, quem não entende de pessoas, não entende de negócios. Então, o primeiro ponto está aqui. As pessoas estão precisando olhar para elas, quem nós somos. Aí agora a gente vem na era pós-digital, uma enxurrada de estímulos. E aí o que acontece? Aí eu não sei se eu imito essa referência que eu assisto, se eu imito essa, se eu imito aquela. Aí continua comprometendo o quê de novo? Identidade. Aí alto nível de estresse, de ansiedade, entendeu? Pessoas, olha só, estou indo até no trágico. Pessoas, inclusive, tirando a vida. Por quê? Porque quem governa a nossa vida são as nossas emoções. Posso dar um dado importante aqui, né? Com certeza. Só 5% da nossa vida é guiado pela nossa mente consciente. O que significa isso, né? Mente consciente é que produz a ideia. Ó, hoje eu acordei, vim para Expoingá, vai começar um podcast, nós vamos falar de inteligência emocional, nós estamos falando da mente consciente. Só que 95% quem governa a nossa vida são nossas emoções. Emoções desalinhadas, né, vão provocar resultados o quê? Ruins. Fez sentido? Com certeza, faz sentido. E isso me remete a muitas situações do cotidiano, né, na cooperativa. Eu acho que, de fato, a gente tem que buscar, né, conhecer mais profundamente o aspecto, né, de cada um, o aspecto emocional, né, como que cada um olha a vida. Funciona, né, o Exato. seu funcionamento, né, Mércia? Exatamente. Interessante. Ô, Mércia, inclusive você falando sobre ser só 5%, né, que, da nossa consciência que governa, um exemplo, assim, que eu acho bem interessante, até no público, assim, do meu dia a dia. Eu lido com pessoas cognitivamente muito inteligentes, inclusive. Então, elas sabem o que precisa fazer. E aí, às vezes, eu me pergunto, nossa, e por que não faz, mesmo sabendo? Então, eu acho que entra nesse contexto de realmente não é saber. Então, você poderia explicar um pouquinho sobre essa questão do cognitivo ali, do racional e do emocional? Porque eu acho bem interessante a gente entender isso, né? Para julgar menos até e evitar conflito, né? Ó, é bem interessante você trazer esse ponto, né? Então, olha só. Eu falo assim, ó, sempre quando eu tô numa palestra ou conversando, eu falo, alguém conhece uma pessoa que é doutor, pós-doutor, um nível cognitivo elevado, super inteligente, mas que na hora dos comportamentos mete os pés pelas mãos, você fala, gente, como que pode uma pessoa tão inteligente agir assim? Justamente por isso, porque o racional eu busco é o nosso lado, que é o nosso hemisfério esquerdo, é o nosso lado da racionalidade, da intelectualidade. Eu falo que é o lado das letras, dos números, entendeu? É o lado que produz a ideia. Então, eu vou explicar dessa forma assim, ó, o que é produzir a ideia? Exemplo, vou perguntar para vocês, o que eu tenho que fazer para emagrecer? Eu diria que você tem que ir para academia, você tem que diminuir o açúcar,
né? E comer menos carboidrato automaticamente. Tomar monjar. Também eu ia falar, não vale monjar. Uma estratégia. Mas o que vocês acabaram de fazer agora? Vocês acabaram de produzir a ideia. Então, ou seja, todo mundo sabe o que precisa fazer para emagrecer, sim ou não? Sim. E por que não emagrece? Porque se esse produz a ideia, quem realiza é o hemisfério direito, onde estão as nossas emoções. Então, você até começa, contrata um nutricionista, contrata um personal e você começa. Aí aciona uma emoção que não foi tratada e aí eu coloco tudo a perder. Então, se esse produz, quem realiza é esse. Então, não importa. Eu trouxe esse exemplo aqui, o nível de conhecimento, não importa. Porque você pode ter todos os cursos possíveis. Se, de repente, você está numa situação onde você precisa tomar grandes decisões e, de repente, a gente fala do famoso aciona um gatilho mental. Gatilho mental é quando abre uma memória que você nem sabe qual é, que está no hemisfério direito, e faz você reagir. Já sentiu isso? Às vezes alguém fala uma coisa, o sangue sobe, a mão sua, o coração dispara. Já sentiram isso? Não é uma memória consciente. Não é. Vem lá do inconsciente. Vem lá, ela tá lá. Você não sabe qual, mas ela provocou isso em você. E aí o que acontece? Quando provoca isso, a gente chama de mente inconsciente. A mente inconsciente é reativa. Aí eu falo que eu não devo, eu grito, eu bato. Aí já viu aquela pessoa, 10 minutos depois... Bastante, né? Bastante, Gente, você assim, entendeu? Né, pode falar? Não, é melhor não. Deixar quieto, né? Melhor deixa. Vocês estão entendendo como que funciona o cérebro? Muito sentido. E aí o que acontece? A pessoa extremamente inteligente, alguém falou alguma coisa, acionou um gatilho mental. Gente, vou fazer um parênteses aqui. Recentemente, nós vimos acontecer isso no meio político, inclusive em Itumbiara, né? Um político que acontece, tirou a vida dos 2 filhos. Então, vamos lá. Ele era um homem inteligente, um homem de um poder positivo, poder social, né? Capacidade, um homem inteligente, um homem de um bom relacionamento, era ou não era? Sim. Só que aí estruturado, né? Um homem bem visto, né? E aí o que acontece? Acionou um gatilho nele através de uma ligação, de uma mensagem. Aí acionou, e vamos colocar assim, acionou uma rejeição, que ele não tratou lá atrás. E aí, eu sempre falo assim, do jeito que a emoção vem rápido, ela vai rápido. É onde entra a inteligência emocional. Porque quando a gente treina isso, eu diria assim, a inteligência emocional é quando você consegue entender o comportamento que você tem diante da emoção. Então, muita gente fala assim, é o controle das emoções. Tá, a raiva veio, você vai falar, raiva, dá licença, eu quero a paz. É assim? Não é. Só que todo mundo sabe que comportamento você tem diante de uma emoção forte, como o medo, como a raiva, como a ira. Sabe ou não sabe? Sim. Então, quando você identifica, agora, o que é que você vai fazer diante daquele comportamento? Então, o que aquela pessoa não teve? Ela não tinha consciência para ela lidar com essa emoção. E aí, o que acontece? A emoção veio rápido, ele agiu baseado na emoção ou na razão? Na emoção. Na emoção. Instinto, né? Reação de fuga ou luta, igual no mundo animal, né? A pessoa às vezes pode se colocar em um canto, se colocar, né, até numa depressão ou ali numa situação de deprimência momentânea, ou partir para agressão e coisas piores. E coisas piores. Eu falo assim, se você não alinha isso, eu posso bater, eu posso gritar, eu posso humilhar e eu posso até matar. Por isso que fala assim, hoje gente... a gente tá vendo um absurdo de feminicídio. Meu Deus. Tá assustador, né, Mércia? Hoje não tá podendo buzinar no trânsito, gente. Principalmente, trânsito também tá algo bem perigoso, mas tudo são os gatilhos. São os gatilhos. Né? E aqui, até já para minha próxima pergunta, normalmente as pessoas, quando elas te procuram, Mércia, assim, para cuidar das emoções, elas procuram antes de desenvolver uma dor ali na parte física, ou elas só vêm quando tá no limite emocional mesmo? Assim, geralmente a procura é quando eu não tô aguentando mais, né? Mas eu vou trazer aqui um caminho para vocês. Primeiro vem a percepção. Eu percebo que tem alguma coisa que não tá bem. Vem o incômodo, vem né? o incômodo. De não tá conseguindo lidar com aquelas situações mais. Então eu percebo, minha vida financeira tá um pouco estranha, meu casamento não tá legal, minha vida profissional, percepção. Eu percebo. E aí eu até busco um caminho para entender.
E aí é quando eu tenho consciência. Ah, entendi por que eu tô com esse problema. Então, a percepção, ela antecede a consciência. Olha só. Legal. A percepção antecede a consciência. Aí agora eu tenho consciência. Entendeu? Agora eu tenho consciência. Entendi qual é a raiz do meu casamento não tá bom. Qual é a raiz da minha vida financeira ser assim? Por que eu sempre tô repetindo os mesmos comportamentos? Agora eu tenho consciência. Depois da consciência eu consigo tomar decisão. Então a pessoa me procura quando ela percebe que tem algo errado. Aí eu levo para ela o quê? Consciência. Então, ninguém muda sem ter consciência, gente. Então, por isso você chega na pessoa, você fala, ela não muda. Daí é aquela frase. A pessoa não muda porque ela não quer. Então, vamos falar diferente? Vamos falar assim, ó, a pessoa não muda, vamos falar junto. A pessoa não muda porque não tem consciência. Porque não tem consciência. E aí eu posso até que é forte? Provar isso para você. Porque no dia a dia do meu trabalho, João, assim, que é bem desafiador, inclusive, porque eu lido diretamente com pessoas. Mas eu amo pessoas, Sim. né? E é muito isso. Muitas vezes eu vejo um comportamento ali e até identifico que está disfuncional, a própria pessoa não está bem com aquele comportamento, mas quando você mostra para ela, que é a consciência, quando você traz a consciência, ela fala, uau, nossa, uau, como assim? Gente, é isso, é sobre isso. Aí, né? Aí parece que acendeu uma... Eu sinto isso. Você me corrige se eu estiver errado. Sim, tá certo. Mas é tipo assim, eu vi uma luz no fim do túnel. É como se tirasse escamas dos olhos, isso, entendeu? e é tão lindo ver isso nas pessoas. Deus. Aquece meu coração. Eu também. Tem uma metáfora até melhor, né? É como se você tomasse o controle da direção. Que é isso, né? Essa é a ideia. É isso. Porque, tipo, tá aqui. sim, eu posso. Você passa a ter conhecimento do que está acontecendo na tua vida, para onde você está indo, né? Que seja para que você esteja numa trajetória boa ou ruim, mas você tendo conhecimento, você tem a oportunidade de tomar a direção. Né? Quando você tem consciência, você começa a tomar decisão. Aí é uma escolha. Aí eu já decisão. começo, aí eu acredito até que daí se torna uma escolha. Você até pode continuar, né? Isso. Mas aí você está escolhendo consciente. Exatamente. Né? Eu acho que daí isso que muda. Mas eu também, olha, eu vou te dizer, o tal da consciência, ela é uma coisa muito importante, porque uma vez que você viu, não dá pra desver. Não dá. Nem existe essa palavra. Não dá. Desver. Não dá pra desver. Eu vi, eu posso desver? Não. Eu vou confessar, Mércia. Eu confesso pra você que tem hora que eu falo assim, eu não queria saber tanto. Eu confesso, meu amigo. Eu te juro. Tem hora que eu falo assim, não, eu não quero. Por quê? Né? Mas obviamente que é uma libertação. É um né, caminho gente? sem volta. É um caminho. E exatamente. Só que daí ela te obriga a andar. Exatamente. Porque ela fala. Aí vem a vozinha da consciência e fala assim: não, mas é que você já sabe porque você tá tendo esses resultados. Aí eu falo, não é que sei. Porque, olha, Mércia, quando a gente não sabe, a gente terceiriza, né? Claro, Tão melhor, mais não fácil. é? Fala a verdade. É bem mais Eu não fácil. sei se já aconteceu com vocês, mas comigo já aconteceu situações assim, a pessoa, olha, eu vou te contar uma coisa, mas você não fala pra ninguém, não sei o que, eu falei, mas eu preciso saber disso. Tipo um pouco de preguiça, João, é isso? Não, é assim, pra que você tem uma responsabilidade dessa? Assim, Interessante, ó, nível de responsabilidade, né? Mas isso é a falta da inteligência emocional. Por quê? Porque a pessoa ela recebeu uma informação, só que ela não sabe lidar com aquilo. Sim. Entendeu? Então, por isso que a gente tem que cuidar com quem a gente divide as nossas demandas, nossas mazelas emocionais, porque pode comprometer uma vida toda. Não, mas né? Sabe assim, coisa séria, sabe? Coisa que, olha, você fala, porque senão pode causar uma catástrofe. Sim. E daí você fala, não, então não quero saber. Porque vai que causa, você tá falando pra mim, pode falar pra outro. Aí, né, me compromete, né, João? Aí agora você tem consciência, né? E aí eu vou ficar envolvido nisso. Né? Vai saber quem falou, né, João? Então não fale, né? Só que assim, até abrindo um parênteses aqui e até falar pro João, o João é diferenciado, viu, Mércia? Sim. Ele é diferenciado, viu? Porque a maioria quer saber, né, João? A maioria quer se envolver, né? Não, fiquei impressionada. Você viu, né? A percepção, né? É, muito Só bom. que sabe por que também? Eu já mesmo falo e eu mesmo respondo, né? Eu já acredito que as pessoas querem saber porque cuidar da vida do próximo é mais fácil. Não é, Mércia? Não é verdade? Até o ponto que eu olho, a pessoa descobre que ela não consegue mudar,
E aí eu trago a consciência, eu falo, você não consegue mudar nem você, como que você vai mudar o outro, né? Mas ela tá tentando mudar o outro porque ela quer cuidar da vida do outro o tempo todo e ela esquece de olhar para ela. Exato. Mas também é a falta da inteligência emocional, é a falta Eu de acho que, consciência. tudo se resume muito nisso, né? E igual eu falei, hoje se fala muito e graças a Deus que vem aumentando. Eu falo que depois da pandemia veio muita questão da consciência de eu preciso de ajuda. Eu não consigo sozinho. Porque lidar com as emoções, né, Mércia, é um grande desafio, não é, Mércia? É um desafio. E primeiro vem a emoção gritando, né? Seja a irritabilidade, a impaciência, a ansiedade, o estresse, a tristeza. E aí você vai tentando lidar com esse desconforto. Um dia eu tô feliz, outro dia eu tô triste, um dia eu tô satisfeito, outro dia eu tô insatisfeito. E daqui a pouco você começa a não dar conta mais. Por quê? Porque se eu não vou em busca de cuidar dessas emoções, a emoção muito rapidamente vai começar a se alojar na carne. Foi quando você perguntou. Então, muitas pessoas, quando me procuram, inevitavelmente, elas já estão com alguma demanda física. Isso é a minha preocupação. Porque eu tenho a formação de educadora física, atuei como personal. E ali, eu confesso para você que eu me frustrei, porque eu falava assim, gente, eu tô aqui. A pessoa, ela me procura, ela sabe o que precisa fazer. Eu acho que eu tenho que entender o porquê que ela não faz o que ela já sabe que precisa fazer. Porque ela já veio obesa, né, trazendo... Sim. Aí que eu tive curiosidade também de estudar um pouco mais sobre, né, a questão emocional. Ela já vem obesa, mas a gente sabe que a obesidade, né, Mércia, ela tem traumas por trás. Muitos traumas. É um sistema de defesa, Sim. né? Podemos dizer assim? Sim. De repente, aquela gordura ali, né? Sim. Eu vejo muito isso, né? A compulsão pela comida, o descontrole é o quê? Emocional. Completamente. Né? Aí eu falo assim, vai ser eu falando aqui apenas com esse conhecimento cognitivo e prático, teórico, de falar para ela, faça 10 agachamentos de 20 séries de repetições, né? 3 séries de 20 repetições. Tá. E agora? E aí, né? O que vai mover ela a fazer aquilo, não é verdade? Exatamente. E aí eu acho que vai muito nessa questão, né? Sim, ela pode até começar a fazer E era os o que exercícios. acontecia. Ela pode Mas até não. começar, mas ela não tratou as demandas emocionais, entendeu? Aí basta acionar o famoso gatilho emocional Aí para voltar tudo de novo. o primeiro que sai é o personal. Exatamente. Eu não vou mais fazer, né? Já vi. Então eu acho que isso casa muito bem. E depois que eu entrei nesse mundo, né? Que eu sou apaixonada, né, minha amiga? Eu sei, muito você conhecimento. Tá comigo desde o começo. É o que liberta. Então, hoje o que eu tenho para falar para todos que estão nos assistindo, que esse é o caminho da libertação. É o autoconhecimento, João. Porque quando a gente sabe quem a gente é, ali começa Sim. Né, o trabalhar de dentro para fora. Automaticamente as pessoas começam a ver o seu diferencial, o seu resultado diferente e tudo começa a brilhar. Então, quando eu brinquei, né, que é melhor desver, não, gente, não. Essa não é a melhor opção, com toda certeza, né? Porque é um trabalho lindo. É doloroso? Você vai olhar para coisas que você não vai gostar? Não, mas você vai estar passando por um processo de libertação, né, Mércia? Eu sempre falo assim, mudar dói. Dói. Mas permanecer na dor dói muito? Mais. Dói muito mais. Né? Então, você já está ali na dor todos os dias, ali, né? Todos os dias. E principalmente isso, eu já passei por esse processo lá atrás de ter aquele momento da virada, sabe? Do turn key. De você falar, olha, agora eu vou ter que sair da minha zona de conforto, eu vou ter que partir para a luta, porque é isso que eu quero fazer, eu vou fazer, até confidenciando aqui o início da trajetória minha com a cooperativa, né? Eu confesso aqui para vocês que na Assembleia de Constituição da cooperativa, para constituir uma cooperativa, você precisa obrigatoriamente de 20 CPFs. Uau! E aí nós, naquela trajetória de trazer pessoas para dentro, para fazer a Assembleia, eu falei, não sei se eu vou conseguir. Será que tem 20 CPFs que me apoiam? Nunca fiz esse teste para saber. Eu não sou político, até então sou mero produtor rural, né? Eu estava, inclusive, afastado da minha terra natal, porque eu estava na propriedade rural, estava cuidando da propriedade rural da família.
E voltei, do nada surgiu essa ideia com mais alguns amigos, obviamente, mas assim, ainda faltava ali uma boa trajetória. Tá, vamos convidar o pessoal para essa assembleia. E assim, bateu aquele espinha, né? Eu falei, será? Ah, que dá E aí, certo. será que vai dar certo? E aí, na época, deu lá 50 pessoas na Assembleia, 29 pessoas aderiram, constituiu a cooperativa e estamos aqui hoje. Né? Então, assim, é muito interessante essa questão, porque se você não tiver ali, embora de forma, né, sem ter o conhecimento necessário, se você não tiver um pouco de coragem, com um pouco de habilidade, com um pouco de tudo de uma forma muito controlada e saber conduzir aquilo, você nunca sai do lugar. Você não sai do lugar. Não sai daquele lugar que você está, né? Então, a nossa vida é formada por emoções, né? Então, assim, se a gente não saber dosar isso da forma correta, a gente Sim. acaba ficando estagnado. E você fez exatamente o caminho que eu estava traçando aqui. Ó. Você falou, tive uma virada de chave. Então, você percebeu que estava alguma coisa que não estava legal com você. A virada de chave, você trouxe consciência. Eu posso fazer algo diferente. Consciência. Quando eu tenho consciência, tomou decisão. Qual que foi sua decisão? Eu vou abrir uma cooperativa. Ok? Tomei decisão, vem novas ações? Você partiu para ação. Você já montou o quê? A assembleia, foi isso? Isso. Né? Novas ações, novos resultados. Mas ali, você sentiu insegurança, possivelmente. Quais foram os sentimentos? Os sentimentos. João, compartilha com a gente. O grande, assim, naquele momento, o sentimento predominante foi insegurança. Imagino. Tá, eu sempre olhei, eu olhando para as pessoas, nunca parei para olhar como que as pessoas me enxergam. Uau, que percepção, né? Nossa, Que nível muito de percepção. Como que, né? Como vai ser isso? Será que, né, tem pessoas que me apoiam? Será que eu tenho amigos? Será que a minha ideia é boa a ponto de atrair pessoas de fora do meu círculo de amizade para aderir a essa ideia? E assim, eu confesso que o que talvez tenha me frustrado um pouco nessa trajetória desses 7 anos é que isso nunca acaba. Sempre você está passando por esse processo. Foi na Constituição da cooperativa, depois foi até ter a primeira usina locada para a cooperativa, até ter os primeiros consumidores da cooperativa, até... Será que a Copel vai compensar os nossos créditos de energia? Será que ela vai entender o nosso modelo como modelo legal? Não quero entrar nesse detalhe aqui, porque não entenderam até hoje. Mas, enfim, a gente está nesse processo ainda. Mas, então, assim, são processos e a gente passa por isso o tempo todo. Né? Hoje, por exemplo, a gente tem, numa entidade associativa, onde tem tantas pessoas, né, dentro daquele guarda-chuva, que é a Assembleia Geral da Cooperativa, né, que é o órgão superior da cooperativa. Nós temos divergência o tempo todo, votações. Não é à toa que as decisões do cooperativismo são tomadas por votações na Assembleia Geral. Então, assim, diverge, alguns são voto vencido e eles não conseguem lidar com aquela situação, inclusive saem da cooperativa. Isso não acontece só na cooperativa, sociedade rural aconteceu há pouco tempo atrás, foi assim também. Então, assim, é um processo o tempo todo, você lidando com pessoas mais habilidosas, menos habilidosas, pessoas mais centradas emocionalmente, outras menos. E eu acabei tendo uma desilusão que saber que isso nunca vai acabar. No decorrer da vida a gente tem que procurar, né, de alguma forma, manejar isso. Você vai aprender a lidar com isso. Olha que interessante, né? São pessoas, possivelmente, né? Pessoas de até um nível social considerável, mas você viu, se não aceitou a posição dela, ela sai. Então, o problema está no cognitivo ou está no emocional? E você que está à frente disso, aprender a lidar com a rejeição o tempo todo. Então, está tudo relacionado com emoção. Não é verdade? Tudo relacionado com emoção. E sendo que, pela lógica, daí, né, a pessoa talvez não tenha esse conhecimento aprofundado, mas pela lógica, né, falando isso de uma forma legal dentro da legislação cooperativista, o correto seria o quê? Ela se posicionar como oposição, igual acontece na política. E ela tentar mudar ali e aderir, né, cada vez mais pessoas para mudar o rumo da cooperativa. Né, que ela tenha que concorrer ali a uma chapa de presidência e mudar esse rumo.
Mas não, a pessoa prefere se afastar. Então, muitas vezes, por isso que no cooperativismo, o pessoal pergunta, mas tá lá, o fulano de tal tá lá faz 50 anos, ele é dono da cooperativa, mas não é, ninguém tem coragem o suficiente, às vezes, para comprar ideia. Ou também, tem muita situação que tem a questão do ego, né? Às vezes a pessoa tá vendo aquela pessoa lá, às vezes até a pessoa que tá lá em cima também tá errando por conta de ter um ego muito inflado. E a pessoa que está aqui embaixo também, às vezes, por uma certa... Não sei se essa palavra correta é de se utilizar, tá, gente? Uma certa inveja, entre aspas. Pode usar sim. Porque faz parte, galgar, né? Quer galgar aquela posição de qualquer forma e causa todo aquele tumulto. E o objetivo não é pensando na instituição propriamente dita, mas sim estar lá estampado naquela capa de revista, ou naquele jornal, e por aí vai. Então... assim, é uma situação... Cooperativismo, como eu mencionei, tem esse conflito de interesse o tempo todo. Onde tem conflito de interesse, tem conflito de emoções. Sim. E por trás de tudo isso tá a emoção, não tem como, né, Dai? É uma dor, né, que ele trouxe da parte dele, mas eu acho que é muito universal, né, Mércia? Sim, porque não é só isso é muito comum. Né? Eu acho na cooperativa isso aí acho que fica até maior, né? Porque ali um trabalhando pelo outro, tem isso, né, João? Que eu entendi um pouco melhor agora sobre, mas isso é universal quando você vai ouvir, né, Mércia? E já aqui, aproveitando, Mércia, como que é o seu trabalho quando, o exemplo, um empresário como o João te procura para você resolver essa dor dele, né? Como que entra a Mércia nessa questão, nesse momento? Nesse momento, empresa, né? O primeiro passo, a gente até falou sobre isso. O primeiro passo, quando a gente entende de perfil comportamental, se torna um facilitador, tá? Segundo passo, quem está à frente, ele precisa estar fortalecido emocionalmente para entender que o comportamento do outro diz relação ao outro e não a você. Só que a pessoa só vai entender isso se ela passa por um processo de autocuidado, entendeu? Porque o tempo todo nós vamos estar sendo o quê? Eu diria, atacados pelas emoções desalinhadas dos outros o tempo todo, entende? Então, assim, estímulos, né? Estímulos, o tempo todo. E trazer, João, né? Além desse cuidado de você, bom, agora eu sei, esse é a minha programação de cérebro, então essa pessoa está falando comigo baseada no perfil dela, só que agora ela já está falando baseado na dor dela. Então, aprender a diferenciar. A diferenciar. Entendi. Porque quando a pessoa ela começa a se exaltar, quando a pessoa começa, de repente, até humilhar na fala dela, é porque acionou um gatilho nela e agora ela está transferindo a dor dela para você. Então, eu sempre falo assim, a gente fala, né, Dai? Toda pessoa ferida... Pessoas feridas ferem, né? Pessoas feridas ferem. Então, é trazer a consciência, claro. E aí nós temos exercícios, né, Dai? Porque a inteligência emocional, ela é treinável. Então, não é uma terapia. Sim. É metodologia. Metodologia. Tem começo, meio e fim. Tem começo, meio e fim. Né? E depois eu tenho consciência... Próximo nível, né, na verdade, né, amiga? A jornada é eterna. E às vezes as pessoas falam assim pra mim, mas isso não vai ter fim? Eu falo, vai, o dia que Jesus voltar. O que ele falou? Sim, o que ele falou aqui, ó. Ele mesmo falou, por isso que eu falei, ele mesmo trouxe. Não para. Aí, eu achei que agora ia ser, mas de repente eu vi que é a mesma demanda. E é isso, confesso pra você, João, se você tinha essa dúvida, até o dia que Jesus voltar. Mas aí a gente tem especialistas, né? Inclusive Jesus passou por isso também. Pronto. Aí você já pegou na... É isso, ele já passou por isso. Na raiz. Né? E assim, João, o que eu quero deixar, né, pra você, assim, trazendo... Quando você virou a chave, eu falo assim que talvez foi um reloginho biológico aí do propósito que te alcançou, porque estar à frente de pessoas e gerindo conflitos é dom. Então, eu olho até na fala dele, a maneira de você falar. É diferenciado, é diferente. Mércia? E aí, eu quero até validar você. Você trouxe uma preocupação. Será que eu vou ter 20 pessoas, 20 CPFs? Mas sabe, João, quando nós temos credibilidade, quando nós não deixamos margem para que as pessoas tenham pelo menos um pouquinho de dúvida sobre o meu caráter, você pode ir com confiança, porque é Deus que te colocou nesse lugar. Não foi só para criar a cooperativa. Foi para você trazer pessoas para perto de você, para você também abençoar.
né? Se me permite falar isso. Sim. Então, eu estou vendo você falar e eu fico pensando, olha só, ele se colocou à disposição. E às vezes nem você sabe, gente, por que eu fui fazer isso? Chegou alguma vez, gente, por que eu fui fazer isso? Para que tanto problema, né? Para nós tem um adicional, teve, né, um adicional de, como que eu posso dizer, de dificuldade, que foi o seguinte: tá, cooperativa, todo mundo, ainda mais na nossa região, meio que todo mundo conhece, já ouviu falar pelo menos. Mas o tal da cooperativa de geração compartilhada, ninguém fazia a menor ideia do que era, porque assim, a gente foi a primeira do estado do Paraná e a 7ª do Brasil. Mas a primeira do Brasil de livre admissão, que é o quê? Você poder tornar qualquer pessoa um microgerador de energia. Né? Porque antes era só grandes corporações que podiam gerar energia. Então nós democratizamos o acesso à geração de energia renovável no Brasil. E aí soava ainda mais estranho. E aí o cara perguntava, cara, mas da onde você veio? Você é engenheiro eletricista? Você... Quem é você? Você é Quem de energia? Eu falei, não, sou produtor rural. Eu entendo de cooperativismo, né, e tal. Aí o cara ficava mais descrente ainda. Falava, Isso foi um grande desafio, né, João? Então assim, teve um adicional aí a mais. Teve um plus. Isso. E aí, nessa questão do crescimento que eu falo, inclusive você citou muito bem, Mércia, que é a situação do propósito, né? Eu estava até comentando com o pessoal que me conhece há muito tempo, esses dias, eles estavam perguntando justamente isso. Falaram, João, tá, mas por quê, né? E aí, você tá feliz? Como que tá? Eu falei, gente, sabe aquela situação, muitas vezes, que você olha para trás e aquele momento que você pedia para dar certo alguma coisa, você pedia a Deus que alguma coisa desse certo e não deu e você ficou frustrado? E hoje, na situação que eu olho aquele momento e eu falo, ainda bem que não deu certo. Eu sabia o que estava fazendo. E aquele momento eu fiquei revoltado, sabe? Então é nesse momento que eu tô. Para mim... E assim, falar... Você tá olhando com gratidão, Exato. né? E você tá olhando... E você tá no seu melhor momento e tal. Assim, o que eu imagino que eu deveria estar, não estou com certeza, mas estou muito grato. Gratidão, você falou a palavra correta, sabe? Então, de certa forma, a gente tem que sempre buscar, eu acho. É isso. A paz de espírito, né, principalmente. Porque falar que a gente não vai ter ambição, se você não tiver mais ambição, acho que... Aí perde a punção de vida, né? Exato. Que são os sonhos, desejos, É né? necessário. Faz a gente querer dar o próximo passo, Sim. né, Mércia? Se você não tiver ambição, você não vai ter mais ter que gerar esses novos conflitos, entendeu? Aí a hora que a gente fala assim, ó, não existe platô. Se você parar para descansar, já deu errado. Então, a hora que você não existe do caminho, né? Cheguei você tá aqui. Crescendo, ou você tá, vamos falar, ou você tá evoluindo ou involuindo. É outra palavra que eu não sei se existe, entendeu? você tá subindo ou você tá descendo. Você tá descendo. Não tem. Né? Então, isso sempre vai ter. E tudo isso que você criou, quem é você, engenheiro? Você só usou as habilidades que Deus já te deu, que tem relação com o teu perfil comportamental. Exatamente. Você entendeu? É isso. A gente vive propósito quando a gente entende a nossa real identidade. Então, você só usou a tua inteligência, a tua criatividade, entendeu? E você só foi obedecendo. Então, eu sou capaz de fazer isso, sou capaz de fazer aquilo, que são competências naturais suas. Ponto. Com certeza. É sobre isso. É sobre isso. Ô, Mércia, uma curiosidade. Qual foi, assim, a transformação que mais te marcou nessa jornada de trabalho com a inteligência emocional? Teve alguma, assim, que mais te marcou? Uma transformação de algum processo que passaram com você? Eu sei que são vários, Nossa, a sua são jornada muitos. já tem aí, né? É uma longa jornada, mas teve uma, assim, que você pode compartilhar com a gente, assim, que mais... Ó, eu tô trazendo aqui um caso que começou... Tirando você, tá, Dai? Mas também a gente pode falar um pouquinho também. Eu tô aqui para me defender. Mas, assim, eu lembro de um casal que me procurou em 2019. Eles estavam ingressando aí no meio profissional com 1 ano já, com uma empresa aberta. Mas o racional, eu sei o que eu tenho que fazer, e o emocional segurando. Então, estavam com demandas em outras áreas que eu falo assim, nós somos seres sistêmicos, né? Nós somos movidos por 11 áreas. Então, é profissional, familiar, espiritual, filho, social, saúde, servir, enfim. Se uma área estiver disfuncional, ela vai influenciar negativamente todas as outras. Então, às vezes a pessoa procura achando que o problema está no profissional e o problema está no casamento. Achando que o problema está no financeiro, o problema está nas emoções.
Você tá entendendo? Sim. Então esse casal me procurou e aí nós fomos entender ali as demandas, um casal até jovem, mas o casamento já bem comprometido e com essa empresa aberta que quando inaugurou, eles convidaram pessoas para fazer a inauguração e ninguém sabia quem eram os donos. Porque eles não se sentiam merecedores. O que eles ouviram uma vida toda? Que se alguém crescia profissionalmente, financeiramente no meio que eles viviam, ou porque roubou, ou porque tá vendendo droga. Uma crença. Crença, olha que forte. Limitante. E quando eles trouxeram isso, lembra? Percepção. Nós encontramos o que? A raiz, trouxe consciência. Então, esse processo foi um desafio para mim, porque eu falei, primeiro nós temos que reprogramar essa crença. Então, o resultado de tudo isso, né? Quando eles entenderam. Aí, no meio do processo, abriram a segunda empresa. E aí, a tarefa que eu dei para eles, os dois que fizeram toda a parte da inauguração, e eles falaram, seguindo terceira empresa, quarta empresa, quinta empresa. Uau. E hoje eles estão com 4 negócios paralelos. Olha só que forte. Eu continuo acompanhando e mentorando eles, entende? Então, isso é um motivo de alegria. Por quê? Porque cada vez que eles vão subindo, vai acionando algumas crenças que podem né? te paralisar. Então, peraí, eu tô crescendo rápido demais, então pode virar autossabotagem, entendeu? Verdade. Então, a inteligência emocional, a gente cuida até disso, porque a autossabotagem também tem raiz. Então, esse é um caso que me chamou muito, muito atenção mesmo, e a gente sempre trabalha com celebração. Quando eles ligam que eles são de outra cidade, eu falo, o que nós vamos celebrar? Quando eles chamam para ir para casa deles, vai celebrar mais um ganho. Uau. Então, você imagina, se não passa por esse processo de autoconhecimento, possivelmente já está com uma única empresa até hoje, e ainda escondidos para que as pessoas ao redor não pensassem que eles estavam crescendo porque estavam fazendo algo errado. Essa situação da pessoa não se achar merecedora, uma vez eu vi uma coisa na internet, eu não sei se isso existe de fato ou não, da tal da síndrome do impostor. Uhum. É a pessoa achar, é justamente isso, né? A pessoa achar que aquele lugar não é pra ela, que ela não tem conhecimento necessário, que foi um golpe de sorte, muitas vezes ela tá ali, isso existe de fato? Claro que existe, né? E o não merecimento é a maior causa dos altos e baixos financeiros, de relacionamentos rompidos, né? Então, assim, o não merecimento tem uma raiz, né? Não sei se vai se tornar confuso para quem está ouvindo, mas quem não se sente merecedor, a raiz disso é a culpa. Uma pessoa que carrega a culpa o tempo todo, ou seja, pelo que foi feito com ela ou porque ela fez com ela mesma, a pessoa assim, perdeu a reunião da escola do filho, sente culpa. Não foi na academia, chega... por que não foi na academia? Sente culpa. Você entende? Sim. São coisas simples. Aí precisa entender qual é a raiz da culpa. Se ele não busca a raiz da culpa, então quem sente culpa? Eu te pergunto, se sente merecedor de alguma coisa? Sim. Quem sente culpa não se sente merecedor. Do sucesso, sucesso, de uma vitória, é como né? se as pessoas se as pessoas estivessem vendo o erro nela, que a gente chama da síndrome do impostor. Se eu não me sinto merecedor, eu me auto-saboto. Por isso que pessoas ganham, dão um jeito de perder. Arruma uma pessoa... um acidente, acha tudo que é acaso, e não é, né? Não é. A autossabotagem, ela pode ser consciente ou inconsciente. Você viu quantas coisas a gente precisa entender para que a gente se liberte de situações como essas? A gente até conversou recentemente sobre isso, né? A síndrome do impostor, o quanto judia da pessoa. Né? E muitas vezes ela é excelente no que faz, mas o que ela ouviu lá na infância, você não faz nada direito, você não presta para nada, você é burro, você é certo. Então, se ela tá fazendo dar certo, não, tem alguma coisa errada, não pode dar certo, eu sou burro. É a vozinha aqui, né? É o diálogo interno. Tá fazendo sentido? Com certeza. Gente, isso é lindo demais. Para mim faz muito sentido isso, justamente porque, assim, eu tive um bom berço familiar no sentido de apoio, como que eu posso dizer? De infraestrutura. Uhum. Fui criado por uma família que colocou sempre em bons colégios, etc. Porém, a questão ali do dia a dia, né, dentro de casa, a educação de fato, né, dos pais, muitas vezes pela questão de trabalho, etc. Faltou, eu acho que muito disso, sabe? Faltou aquele afeto aqui, longe de mim, né? Não estou falando crítica aos meus pais, que nem estão mais aqui, mas
E a gente acabou tendo que aprender. Minha mãe falava muito isso: você não aprender agora, você vai aprender depois, e é bem mais difícil aprender, né, com a vida. Já tem uma narrativa Já aí, trouxe né? uma narrativa. Já começa por aí. Já começa por aí. E assim, mas aprender o quê, né? O que é isso? Muitas vezes. Já cresce com medo, né? E agora? Já vinha um componente de medo, mas cadê o que eu tinha que ter? Cadê a habilidade, mãe? Me ensina. Exato. Então, na hora que chegar esse momento, Perfeito, né? Então, assim, são situações que a gente teve que caminhar para aprender, né? Para entender melhor, e acabou, de fato, muitas vezes trazendo nós a momentos que tivemos que aprender para a vida. Talvez não da melhor forma, né? Mas não quer dizer que também isso traz cura. Então, às vezes, a gente tem pessoa que ela vive na sobrevivência, né? É igual você falou, né? Não quero, quem dera, né? Não quero falar dos meus pais. culpar, né? Porque os nossos pais também foram Fez vítimas de outras deles, vítimas. né? Eles Tenho fizeram certeza, tudo que né? eles tinham com o que eles tinham naquele momento. Mas deixou marca. E assim, hoje eu tô no lugar deles, né? Hoje eu sou pai. E muitas vezes nós fazemos coisas como pais que a gente tem certeza que tá errado. E por que faz, né? E mas é o melhor que a gente tem. o melhor que eu então a gente tenho. também tem que ter amor pela nossa história, porque nós somos vítimas de outras vítimas. Exato. Né? Eu acho que hoje, com o nível de consciência que a gente tem aqui entre nós, cabe a gente buscar melhorar, né? Com certeza. Buscar ajuda, né, João? Ter a humildade de falar, eu quero ser um pai melhor, então eu preciso de ajuda para ganhar uma habilidade para lidar com essa situação. Exato. Tudo dentro da inteligência emocional que vai cuidar de todas as áreas da vida, né? Olha que bacana. Eu tenho certeza que depois desse bate-papo aqui, muita gente que está nos assistindo vai refletir, vai cair fichas, Muitas. né? Porque é um assunto muito rico e valioso e é para todas as áreas da vida. Nossa. Né, Mércia? Mércia, se você pudesse deixar para nós uma ferramenta que fosse fácil de aplicar no dia a dia. Eu, particularmente gosto muito da ferramenta do Eu Sou, Sim. né? Eu acho que ela é tão simples que às vezes que você que tá vendo vai falar, ela é simples, e a gente não dá tanto valor no simples, né? Sim. Acha que para funcionar tem que ser difícil. Mas é uma ferramenta que transformou a minha vida, né? E é super fácil de aplicar no dia a dia. Explica um pouquinho para nós e deixa para nós essa ferramenta, essa mensagem final para nós, por favor. Gente, olha, que alegria compartilhar. Nós falamos de todas as áreas aqui, praticamente, né? Que gostoso. E eu quero deixar uma mensagem para quem está assistindo esse podcast, primeiro para você entender sobre o seu cérebro. O nosso cérebro, ele não distingue o real do que é imaginário. O que significa isso? Tudo para o nosso cérebro é verdade. Tudo para o nosso cérebro é verdade. Então, eu sempre falo assim, ó, quem já chorou assistindo um filme? Verdade. Mas por que isso não era verdade? Entendeu? Então, assim, se você fala, hoje vai ser um dia daqueles, como vai ser o seu dia? Daqueles. Por quê? O nosso cérebro, ele só trabalha de acordo com o comando que nós enviamos para ele. Estímulo, né? Estímulo. Então, onde eu quero chegar para explicar essa ferramenta, tá? Além de ser cientificamente comprovado, também é biblicamente comprovado, né? Provérbios 23:7. Então, se você fala ou pensa, eu sou um fracassado mesmo, nada dá certo para mim, o que vai acontecer? Nada vai dar certo para você. Então, agora eu quero, né, deixando isso aí, se você nunca ouviu falar, e olha só 2% da população do mundo tem acesso a isso, tá? Uau. Então, nós padecemos pela nossa boca. A nossa narrativa, ela determina se nós vamos ter resultados bons ou ruins, porque a palavra de Deus também diz que da nossa boca só sai bênção ou maldição. Então, eu quero ensinar vocês a abençoar a vida de vocês e entender que você pode ser o que você quiser, começando pela tua palavra. O eu sou é falar exatamente o contrário daquilo que falaram de você ou daquilo que você mesmo fala para você. Eu sou um burro mesmo, nada dá certo para mim, né? Eu não sou capaz, eu não consigo. O eu sou. Nós criamos 30 características positivas. O que é que você quer se tornar? Eu não sou um bom pai mesmo. Eu sou um desastre como pai. Eu sou um excelente pai. Eu sou uma mãe amorosa. Eu sou capaz de realizar tudo que eu me proponho a fazer. O negativo no positivo. No positivo. Por quê? O nosso cérebro, ele por repetição, ele vai criar novas sinapses neurais e ele vai acreditar em você. Então, o que eu sempre falo para as pessoas que quando estão no processo? Mas eu não sei, eu não me acho criativa. Não tem problema, só faça por obediência. Porque por repetição,
teu cérebro vai acreditar em você. Por isso que a gente fala, 21 dias fazendo academia todos os dias, o que vai acontecer? Vai virar um hábito. Deixa eu compartilhar minha experiência com o Eu Sou quando eu comecei. Olha só, eu escrevi assim, eu não gostava de ler, né? Aí eu assim, eu colocava, eu sou inteligente. Tá. Sempre que eu queria sabotar a leitura, eu falava, não, mas eu falo que eu sou inteligente. Para mim ser, eu tenho que me tornar, e a leitura faz parte desse caminho. Eu ia lá e... Então, assim, vinha uma voz, Sim. falava, você é inteligente, porque já estava acreditando naquilo, já tinha força aquela crença, aquela nova informação. E aí eu parava para ler. Então, assim, eu sou saudável. Quando eu ia comer um doce, é incrível, funciona, é automático. É muito forte. É muito E forte. até onde isso tem o componente de neurociência e um pouquinho de lei da atração aí? Tem essa... Eu acho que elas andam muito Elas vão caminhar juntas, João, né? Na verdade. Porque assim, ó, a lei da atração. Se a pessoa fala assim, ai, nada dá certo pra mim, você vai atrair pessoas e negócios que vai fazer o que com você? Pra confirmar. Narrativa sua. Entendeu? É impressionante. É impressionante. Não é coincidência. Não é. Então, assim, você vai atrair aquilo que aquilo que você comunica, você vai atrair. Então, não tenho dinheiro para nada. Você vai atrair riqueza ou pobreza? Pobreza. Porque o teu cérebro, ele só trabalha de acordo com os estímulos que você envia. Então, se você fala o tempo todo não tem dinheiro para nada, a hora que você tiver dinheiro, você vai dar um jeito de gastar. Gente, isso é muito poderoso. É fácil, João. Eu acho que dá até... Pode me corrigir se eu estiver errada, Mércia. Mas faz um teste na sua vida. Vê aquele pilar seu que não tá legal, vê qual narrativa... Entendeu? Eu falo assim. Fala ao contrário. Não. Pra ele primeiro identificar se é verdade ou não. Isso. Né? Ver um pilar e ver qual é a narrativa que você fala desse pilar. Lembra do livrinho que eu comentei com você um dia? Uma vez eu comprei um livrinho, gente, na banca de jornal. Você deve conhecer O Segredo. Esse era americano, que traduzido para 200 mil línguas. Ele falava só de lei da atração. Cara, aquele livro mudou minha vida. É sobre isso. Verdade. Sim, que experiência incrível. Eu tinha uns 20 anos quando eu li ele. Tem os De ensinamentos. fato, eu fiz um painel no meu quarto. Com o mapa da vida extraordinária, mural. visão Foi futura. maravilhoso aquele livro. Aí, eu isso. li um pouco de banco de revista. Tem documentário. Não, mas tem documentário do Então, Segredo. entende. Procura no YouTube, tem o documentário. Daí eu fui, né? Você foi buscar. E aí você descobriu que é verdade. Você pega o mural da vida extraordinária, você está olhando para imagens que você nem sabe quando você vai conseguir. Apenas faça por obediência, porque o teu cérebro acredita. E aí ele vai impulsionar. Aí eu vou falar assim, ó, às vezes as pessoas... Porque hoje eu falo, o pilar financeiro é o que mais pega nas pessoas, tá? Quando me procura, ok? Sim. Então eu falo assim, então é só escrever eu sou rico, eu sou milionário, eu vou me tornar? Mas como? Por repetição... O teu cérebro, se eu sou rico, eu sou milionário, então você vai começar a ler livros sobre riqueza, porque o problema é que as pessoas elas não buscam informação. Você vai sentar na mesa de pessoas que têm sucesso. Olha só como que é forte. É melhor. Você vai, exatamente. Você já tem um norte, né? Você vai fazer cursos sobre finanças, porque a tua vida financeira ela só é ruim porque você carrega heranças. Mas você sabe uma coisa que me impressiona? É às vezes a perplexidade das pessoas de saber, olha, aquele cara ganhou na Mega Sena e ficou pobre de novo. Óbvio que ele vai ficar pobre. Ele não tinha mentalidade para lidar com aquele dinheiro, com certeza. É fato. Talvez seja o único golpe de sorte que realmente exista, né? Exato. A pessoa tropeçou no dinheiro, mas e aí? Né? Não sabia nem por onde começava, não foi ele que construiu aquilo. E é fato, porque eu conheço um que teve essa riqueza através dessa sorte e perdeu tudo. Por quê? Porque dinheiro não tem a ver com dinheiro, dinheiro tem a ver com emoção, entendeu? Então, assim, não é sobre o quanto você vai ganhar, o que você vai fazer quando você tiver esse dinheiro, entendeu? Então, precisa e o ter... também é verdadeiro, né? Por exemplo, muitas vezes o pessoal fala, aquele cara já quebrou 1000 vezes, mas ele sempre tá lá em cima. É claro, ele sabe o caminho, ele já construiu uma vez, ele sabe construir 2, 3, 4, 5. Mas se ele quiser parar de quebrar 11 vezes, o que ele tem que fazer? O sim só para um conhecimento foi um sim para aprender e colocar em prática. Esse é o significado de sabedoria, João. É quando eu aprendo, mas quando eu coloco em prática, né? Exatamente. E ser recebida por você também. Quero te agradecer, porque foi uma conversa assim, extremamente agradável e eu posso dizer de um alto nível.
Então, são com poucas pessoas que a gente pode ter uma conversa no nível que nós tivemos. Então, quero parabenizar você pela pessoa que você é, pelo conhecimento que você tem, pela posição que você ocupa. E você, tenho certeza que só ocupa a posição que você ocupa, porque você tem um coração grandioso e está alinhado também com o Pai. E esse é o propósito real na Terra, sabe qual é? Cuidar de pessoas, não é sobre seus negócios. Amém. É sobre as pessoas que se conectam com você. Mas é muita bondade sua. E assim, eu também agradeço muito pela oportunidade de vocês aqui. A ideia desse espaço aqui na feira foi justamente esse, né? Como a gente vai levar conteúdo para o nosso estande? Porque assim, a Synergy, no fim do dia, a participação na feira sempre é muito institucional, né? Porque a gente não tem produto palpável, né? A pessoa adere à cooperativa mais por uma questão de desconto, de economia, etc. Então, trazer um conteúdo, um propósito, como que eu posso dizer, imediato para o nosso stand foi muito importante. Nossa. Então, agradeço. Esse é o nosso primeiro encontro aqui, de muitos, né, João? Mas, assim, com certeza de altíssimo nível, agradeço muito. Eu sempre prometo para dar, inclusive, sempre que a gente conversa sobre inteligência emocional, falando, não, uma hora eu vou procurar meu caminho nesse sentido. Mas, assim, sempre o dia a dia atrapalha, mas, de novo, a gente vai trabalhar essa parte, com certeza, isso. Porque sempre eu me empolgo muito falando mas eu falei para ele, eu vou te contar, esse segredo. É um segredo, ó, que segredo, né? Mas eu falei pra ele, João, você tem um pezinho lá e nem sabe. Pois é, né, mas amiga? deu Você pra já sentiu isso, lá, né? Eu vi que você já sentiu. Tem propósito, viu? Mas vamos deixando as coisas acontecerem. Isso aqui isso. Já diz né? Esse seu pensamento para essa ferramenta que é o podcast, já fala, você vivendo o seu propósito. E com esse temperamento que é incrível, né, para lidar com o João, imagina quantas vidas, né? Nossa, pode ter certeza. Eu já vejo tanta coisa, mas eu não vou assustar ele, não. Deixa ele continuar seguindo aqui. Aqui é só o início. Obrigada, gente. Que alegria. Assim, utilizando aqui as boas práticas, né, do cavalheirismo, vou deixar a Day encerrar o nosso debate aqui hoje, nosso podcast, e até a próxima. A gente vai estar aqui mais dias durante a feira, conversando sobre assuntos cada vez mais importantes. E o pessoal está me perguntando, inclusive nas redes sociais, como faz para ser entrevistado por nós. Então é só você chegar aqui no estande da Synergy, que vai ser um prazer ouvir a sua história e poder te entrevistar. Muito obrigada, amiga. Obrigada, João, e até a próxima. Eu que agradeço, gente. Obrigado pela oportunidade. Maravilha.